E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou falar do filme que eu tô muito ansiosa pra falar pra vocês, que é O Homem do Norte, do Robert Eggers, e que, spoiler, eu amei muito esse filme. Eu não poderia começar esse vídeo de outra maneira senão elogiando o Robert Eggers. No seu filme de estreia, A Bruxa, ele já conseguiu dar um fôlego novo pros filmes de terror e pro gênero e transformar ele muito mais apreciativo para os críticos. Já em O Farol, seu segundo filme, ele conseguiu agradar assim muito mesmo os críticos e dar pra si mesmo o título de autoral. E agora, no terceiro filme, que ele próprio chamou de o seu filme mais blockbuster, O Homem do Norte, ele conseguiu impressionar tanto o público quanto a crítica com uma performance de 70 milhões, que foi o orçamento do filme, e entregou um resultado simplesmente sensacional e muito melhor com que vários filmes com orçamentos 3, 4, 5 vezes maior. A história do Homem do Norte você já conhece, até porque essa lenda do século X inspirou Shakespeare para escrever Hamlet. E Hamlet, por si só, inspirou diversas obras, inclusive a daquele leãozinho que perdeu o pai e depois virou rei. Isso mesmo, o Rei Leão. Então, é a história de um garoto que perdeu seu pai pro seu tio e tem todo o seu destino comprometido. Com isso, ele fica obcecado por vingança e decide, com objetivos bem claros, vingar o pai, salvar a mãe e matar o tio. Porém, a maneira com que foi contado é muito diferente de Hamlet e de O Rei Leão, porque, passando-se na Normanda, no tempo viking, no século X, a violência é algo que faz parte do cotidiano e o misticismo também. Então, o filme mistura ficção, não ficção para nossos parâmetros de realidade, né? É o sobrenatural com o real, com a guerra. Esse conceito é muito bem estabelecido no filme e toda a nossa ambientação faz com que a gente seja teletransportado para esse período histórico. A gente não duvida que a gente está no meio da lama, no meio de um saque, viking, e a gente está lutando pela nossa vida também, tanto quanto o nosso protagonista. É um filme com uma direção de arte espetacular, rica em detalhes, rica em traços que realmente são fiéis aos vikings daquele período histórico, sem romantizações, sem espadas com detalhes de dragões, não. Da mesma maneira, com as runas mesmo, com os detalhes de roupa, com os detalhes dos escravos, dos reis, da nobreza da época, que é muito diferente da nobreza europeia que a gente tá acostumada do século XV, XVI, XVII, que tem várias pedras de ouro. Não. É realmente algo viking, algo rústico, e toda a direção de arte é extremamente competente, extremamente bonita de se ver. Os planos desse filme também são sensacionais, com vários planos sequências muito bons, mas um truque cinematográfico que o Robert Eggers decidiu utilizar, que é o pesadelo de qualquer diretor de arte e qualquer produtor, é o fato dele ter utilizado somente uma câmera durante a gravação do filme. Ou seja, sem outras câmeras para captar as cenas de outros ângulos, nada garantia que realmente a filmagem teria saído como ele planejado e não tinha sido perdido tudo. Então, essa escolha arriscada deu um efeito visual sensacional de camadas ao longo da ação, que é o principal foco desse filme também, né? Um filme de ação com vários personagens ao mesmo tempo em tela, mas a gente nunca perde quem é de fato o protagonista da luta, quem são os figurantes e quem são aqueles que de fato estão sofrendo aquela violência. Então, tudo nesse filme é montado para que as cenas de ação sejam sensacionais. O detalhismo do Eggers se estende, então, à maquiagem, aos objetos, à direção de arte mesmo, de cenas, e ao figurino também. E a trilha sonora, que é muito carregada, mas da maneira mais positiva possível, pois ela consegue nos ditar o tom das cenas de uma maneira que rompe. A gente sente simplesmente aqueles gritos e aqueles cânticos nórdicos entrarem no nosso cérebro e não conseguirem mais sair. E como eu já tinha citado, o sobrenatural e o real se misturam nesse filme. E é isso que dá o maior trunfo narrativo do filme, que diferencia ele de fato de Hamlet e de Rei Leão, porque todas as cenas que a gente nunca sabe se são sonhos ou se são realidades que compõem o filme, e inclusive a cinematografia do Eggers, fazem com que esse filme seja diferente dos outros, seja diferente inclusive de Hamlet, não somente uma cópia barata, apesar de ter sido a lenda que inspirou o conto de Hamlet. O personagem, inclusive, o Amleth, ele reflete muito o pensamento dos vikings na época de se considerarem animais, por exemplo. Ele considera também urso e lobo. Então, o pai dele era o Rei Corvo e todas essas coisas que nos fazem saber e ter a certeza de que ele não é o Hamlet e nem o pai dele é o rei lá, o pai do Hamlet, que eu esqueci o nome dele agora. Então, a gente sabe que esse personagem é diferente dos outros e que eles vão ser tratados pelo roteiro de maneira diferente, apesar de a gente já saber o final do filme. Um pequeno spoiler, mas a cena que a Valkyria
Valkyria, quando ela leva o Amleth de fato pra Valhalla, é simplesmente sensacional e me arrepia só de lembrar. Os efeitos práticos também são sensacionais, mas os efeitos visuais, o CGI do filme, eu considerei ele muito bom e consegui entender que, apesar dele ser um pouco capenga, é de se entender porque ele tem um orçamento muito menor do que os filmes da Marvel, por exemplo, e que estão com CGI bem ruim, não é mesmo, She-Hulk? Então eu não posso falar nada a respeito do CGI, a não ser elogiar pelo trunfo que eles conseguiram utilizar de uma maneira muito funcional dentro do filme. O elenco do filme, os dois nomes mais famosos dentro do elenco são a Nicole Kidman e a Anya Taylor-Joy, que inclusive foi lançada para o conhecimento geral do público pelo Robert Eggers no primeiro filme dele, A Bruxa. Então ver ela retornando ao seu diretor, que a consagrou como atriz, é sensacional, apesar de eu preferir que essas duas atrizes poderiam ser muito bem substituídas por outros nomes menores, e que ele poderia fazer com essas duas atrizes a mesma coisa com que ele fez com a Anya. Já o Willem Dafoe também não poderia deixar de fazer ponta nesse filme, porque é mais um filme bizarro pra carreira dele, e mesmo que ele tenha um papel muito pequeno e até mesmo figurativo dentro do filme, é muito bom ver ele dentro e reconhecer o rosto dele debaixo toda aquela maquiagem. Outra figura famosa dentro do filme que também faz uma ponta pro lado mais sobrenatural é a Bjork, que faz o papel lá da bruxona, então é muito, muito bom ver a Bjork fazendo esse papel de maga nórdica. Ao longo do filme nós vamos ver a moral do nosso protagonista, Rui, e também o objetivo dele, porque a gente começa a ver que nem tudo realmente é preto no branco, nem todo mundo é realmente vilão e herói. E no começo do filme, o nosso protagonista, ele é mostrado como um cara que seguiu o caminho do mal, porque ele começa saqueando vilas e matando e cooptando com pessoas inocentes serem escravizadas, entre outras coisas piores. Mas depois a gente vai gostando dele, até porque entende o objetivo dele de quando ele era criança. E mais pro final do filme, nós temos uma grande revelação de que compromete de fato realmente o plano dele e o objetivo dele. Então tudo isso vem a gente se misturar que naquela época matar era normal, então a morte do pai dele e o objetivo dele de vingança talvez não fosse tão justificado, até pelas mortes que ele próprio faria. Então ver isso se misturar e ver ele não desistir, algo que traz um filme realmente o título de mais 18. Mas nem tudo são flores nesse filme, eu também tenho algumas coisas a pontuar, como alguns erros de continuidade do filme que foram facilmente identificados. Um erro que se percebe na personagem da Nicole Kidman é que quando o Amleth vai matar ela, ele apunhala ela bem no coração e ela morre na hora praticamente. Já depois, quando o filme já vai mostrar ele nos portões do Hell e ela morta na beira lá do vulcão, mostram ela com a perfuração na barriga e não no coração. O que... como assim? Como é que o buraco foi se deslocar até o bucho dela? E também a infância do Amleth até a fase dele adulta dá um salto de pelo menos aí uns 15 anos. E ela já tinha a mesma cara durante todo esse tempo. A caracterização não se propôs tanto a ser mais realista e mostrar ela envelhecendo muito mais do que ela deveria, entende? Eu sei que essas duas características podem até parecer um preciosismo da minha parte, mas realmente são coisas a serem detalhadas que o filme pode simplesmente passar por cima. Mas eu não deixei de notar. E eu também não curti muito o fato de que no começo o filme retrata o Amleth realmente como um anti-herói, mas depois isso vai se atenuando mais pra parte do herói do que pro anti. Então eu gostaria de ver realmente o Amleth sendo um pouco mais odiável ao longo do filme, e não no final a gente sentindo pena dele como a gente acaba sentindo. Eu pelo menos percebi que o roteiro fez de tudo pra que a gente visse ele da maneira mais heróica possível no final do filme. O que eu não gostaria que fosse feito, eu gostaria que ele realmente continuasse tendo algumas pessoas que odiaram ele e outras que amaram ele. E minha nota pro filme é 5 estrelas, porque eu simplesmente amei. Eu saí da sessão do cinema muito feliz, muito revigorada depois de ver toda aquela violência e todo aquele primor técnico mesmo e narrativo. Então foi muito sensacional pra mim toda a experiência de assistir esse filme no cinema. Esse filme já é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores de 2022 e vai ficar no meu coração, e eu vou lembrar dele já no final do ano, quando eu for citar os melhores filmes de 2022, porque foi simplesmente sensacional toda a experiência cinematográfica. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos e deixa aqui embaixo se você amou esse filme ou se você achou algum outro detalhe que você não curtiu tanto. Até uma próxima análise.